Faltam poucas horas para começar o tão esperado clássico do Porto contra o Benfica. Já temos declarações do Farioli e do Mourinho. Muita expectativa para esse jogo e há muita coisa para analisar hoje. Vamos por partes. Começando pelas conferências. O Mourinho, o mestre dos Mind Games, que o conhecemos bem porque já treinou o Porto naquela altura, no ponto alto da carreira dele. Eu acho que ele hoje treina o Benfica no ponto baixo da carreira dele. Mas isso, enfim, são outros pormenores. Mas o Mourinho, o especialista dos Mind Games, está a todo o custo, eu acho que desde que ele assinou pelo Benfica, ele está a todo o custo a tentar alguma reação do lado do Porto. Eu acho que Farioli entendeu isso e aquilo que eu vejo nas conferências, tanto de um como de outro que tiveram hoje, é que é o Mourinho a tentar provocar reações ao Farioli e o Farioli não responde a nada. Tanto que o Mourinho salientou na conferência dele que estava a falar antes do Farioli e deu a entender que era porque o Farioli queria ver o que é que ele dizia para analisar as palavras dele, para depois responder. Mandou até um abraço para o Farioli, mas a verdade é que o Farioli não responde. E faz sentido, até porque se sabemos que do outro lado está um treinador que o seu ponto forte é as conferências de imprensa, e tendo em conta que os jogos não se ganham nas conferências, mas em campo, o Farioli aposta tudo aqui em ignorar as provocações, para depois no campo então dar a resposta, que é onde o Porto tem sido mais forte, e o Benfica sabe disso, tanto que surgiram essas notícias de que há uma suposta virose que está a afetar os jogadores do Benfica e toda a equipa técnica que estão com muitos sintomas e que ontem falava-se que o Benfica ia pedir para adiar o jogo. Parece que essa opção foi posta de lado até porque ela ia ser ridícula e eu não sei se essa virose não é mais uma estratégia. Sabemos que o Mourinho é perito nessas estratégias. O Benfica está numa situação desesperante porque está à porta das eleições. Sabemos bem o quanto isso afeta as equipas. Até por esse fator é estranho o Mourinho ter aceitado assinar pelo Benfica. O Mourinho puxou aqui dos galões na conferência dele. Ele diz que é um grande treinador, tem uma grande equipa técnica, ele tenta ali puxar pela equipa. E eu acho até estranho, não entendo muito bem qual é a estratégia dele. Ele diz que o Benfica é favorito. E é engraçado que o Farioli apenas respondeu a isso. O Farioli disse que concorda. Disse que realmente o Benfica é favorito. O Mourinho disse que o Porto fez uma grande pré-época, que tem dedo do treinador e que joga muito. E eu acho que também foi aqui uma bicada para tentar dizer que o Porto teve pré-época, o Farioli teve pré-época com o Porto e ele não teve pré-época com o Benfica e só por isso é que não está tão forte, mas mesmo assim coloca-se como favorito, é um pouco estranho. E o Farioli concordou, claro, isso é sempre bom, eu acho. Colocar o adversário como favorito. E a forma como o Farioli concorda com as palavras do Mourinho, para mim só mostra uma coisa mais uma vez, que eu tenho dito aqui. O Porto está-se a motivar com todas as frases que vierem do outro lado. E o Mourinho já percebeu isso, e é por isso também que ele tanto diz que o Porto é forte como diz que o Benfica é favorito. O Mourinho não conseguiu as reações que queria, e eu acho que a reação do Farioli ao concordar é aquela frase do Mourinho dizer que o Benfica é favorito, é uma frase para colar no balneário, para motivar ainda mais os jogadores, porque depois da época passada, de tudo o que aconteceu e o espírito com que esta equipa está, eu acho que isso só vai motivar mais a equipa. E acho que é também daí que vem muita expectativa para esse jogo. Os adeptos estão com a equipa, como dizia o Farioli, hoje voltou a falar sobre isso, ele disse que não se queria alongar mais sobre o jogo que já passou, no entanto, ele voltou a referir isso, que nunca tinha visto os adeptos a aplaudir quando a equipa sofre um golo, e isso aconteceu com a Estrela Vermelha, ou seja, os adeptos estão com a equipa está cada vez mais motivada e é tipo uma bola de neve, e eu acho que o Benfica sabe isso, e acho que até essa questão das viroses, não sei se é ou não, mas parece ser estratégico. Achei engraçada a resposta de Farioli, a dizer que também esteve doente no banco no jogo com a Estrela Vermelha. Eu acho que é estratégica a resposta de Farioli para tentar um pouco desvalorizar essa questão e dizer que isso não afeta no rendimento. No entanto, eu lembrei-me, isso é uma curiosidade, eu lembrei-me quando estava a ver o jogo com a Estrela Vermelha, sempre que o filmaram o Farioli estava com muita tosse, eu achei isso. Portanto, eu acho que é bem possível que ele estivesse mesmo ali um pouco. Ele diz que até nem deu alguns treinos, ou seja, aqui a dizer também que foram os adjuntos que deram o treino, aqui também a dizer que mais uma vez, é que já não chegava ao Porto ter poucos treinos, pouco tempo para treinar, e ele ainda esteve fora dos treinos, então desvaloriza completamente, porque o Benfica, se descontarmos essa questão, que não sabemos se é verdade ou não, se é estratégico ou não, o Benfica teve muito mais tempo para preparar este jogo. Eu li em algum sítio que isto foi a semana que o Benfica teve mais tempo para preparar e para treinar, ou seja, é a semana em que o Mourinho teve mais tempo para expor as suas ideias ao grupo, para treiná-las e para preparar o jogo com o Porto. Na conferência, o Farioli voltou a mostrar então que ele prepara sempre jogos ao detalhe, acho que não é exceção, muito mais este jogo com o Benfica que é tão importante. Ele próprio diz que o jogo é importante, mas não é decisivo, não é crucial, realmente não é, porque ainda há muitos jogos, como ele diz. No entanto, é aquilo que eu tenho dito, é a última barreira. Se o Porto ganhar ao Benfica, confirma-se mesmo que esta equipa está lançada para o título, porque é o último grande rival aqui do campeonato, depois de ganhar ao Sporting, depois de já ter ganho ao Guimarães, ao Gil Vicente, tudo equipas onde tinha perdido pontos na época passada, agora só falta mesmo ganhar ao Benfica no Dragão. Um estádio onde o Porto costuma ser superior. É interessante ver a estatística também do Mourinho,
O Mourinho tem muitas vitórias, tem mais vitórias em clássicos, mas é do lado do Porto, nunca do lado do Benfica. É a primeira vez que ele vai estar do outro lado, o que é sempre estranho. O Vilas-Boas já disse que ele podia ter sido eterno no Porto, mas escolheu ir para o Benfica, e eu ainda acho mais estranho ele ter escolhido para o Benfica numa altura destas. Não esquecendo que o Mourinho disse e voltou a reforçar várias vezes que não é adepto do Benfica, mas sim do Setúbal. Vamos ver se ele não termina a carreira no Setúbal. E o Farioli tenta então desvalorizar um pouco este jogo. Ele diz que a vitória no último minuto, ele preferia ter ganho ao Estrela Vermelha logo na primeira parte, porque diz que a vitória no último minuto de facto motiva a equipa, mas ele não tem a certeza se isso não faz com que a equipa fique com excesso de confiança, que não tenha os pés assentos no chão. Ou seja, o Farioli é muito preocupado com isto. Normalmente ele faz de balança, quando a equipa está mais desmotivada ou faz uma exibição pior, ele tenta elogiar. Quando a equipa está muito por cima, ele tenta um pouco pôr os pés no chão. Se ele faz isto é porque de facto há muita euforia à volta do jogo. Há mesmo. O Porto tem até uma coreografia preparada, pediu aos adeptos para chegar mais cedo. Eu via hoje, há poucos minutos antes de gravar o vídeo, que jogadores do 5-0, da famosa época do Vilas-Boas, vão estar na bancada como o Saponaro. É também um dia de festa porque, por exemplo, o PP vai fazer o jogo número 200, o Varela vai fazer o jogo número 100, ou seja, há aqui muitos motivos de festa à volta do clube. O estádio vai estar cheio, foi o recorde de venda de bilhetes em tempo recorde. Portanto, é muita coisa aqui que puxa para cima. Esse recorde de vitórias da equipa, que vai com 9 vitórias seguidas. Só o Bayern Munique na Europa é que tem a mesma série que o Porto. O Porto, que sofreu um golo com a Estrela Vermelha, deixou de ter esse recorde de não sofrer golo, sofrer só um autogolo. No entanto, ainda não sofreu nenhum golo em casa, portanto ainda tem essa para tentar segurar contra o Benfica, manter-se uma defesa imbatível em casa. Tem essa questão das vitórias seguidas. O Farioli, conseguindo 11 vitórias seguidas, igualaria o Vilas-Boas, ou seja, precisa de ganhar ao Benfica e um outro jogo, mas tem também um outro número aqui, que é o primeiro treinador a conseguir 8 vitórias seguidas no campeonato na estreia. Só o Sérgio Conceição é que conseguiu as 7 que o Farioli já tem, mas se ele conseguir contra o Benfica ganhar, passa a ser o treinador com a maior série de vitórias na estreia no campeonato. E o Farioli desvalorizou isso também na conferência. Ele disse que primeiro ele voltou a referir, como já tinha dito, que o futebol não é só recordes e que isso pouco importa, o que importa é o trabalho diário e ganhar os jogos. E depois também porque tem um se, ele tem razão nisto, ele aqui a tentar pôr os pés no chão, porque é muita euforia à volta da equipa, porque realmente ele a dizer que se tem um se é porque ainda não se concretizou, então ele só vai falar desse recorde se o conseguir, que seria no fim do jogo com o Benfica. Vamos ver, vai ser um jogo complicado, como o próprio Farioli dizia, e como eu digo que ele analisou muito bem a equipa do Benfica. Ele diz que o Mourinho tem sempre equipas camaleónicas que tanto pressionam alto como são passivas no jogo, vão mudando de estratégia durante o jogo e que é muito difícil de prever e que a equipa tem que estar muito atenta. Ou seja, ele aqui ia mostrar que está bem preparado e que também que receia um pouco essa estratégia do Mourinho, até porque o Mourinho está há pouco tempo no Benfica, não dá para entender muito bem. Por exemplo, o Sporting, seria mais fácil entender as dinâmicas do Rui Borges no Sporting porque já estava na época passada lá. Agora o Mourinho é mais recente, e fica mais complicado analisar, ele tem que analisar o treinador e a equipa, fica realmente mais difícil, mas ele tem-nos dado provas de que é bom nisso, tem uma boa equipa técnica a preparar estes jogos. E eu acho que em bolas paradas o Mourinho também é muito bom, nestas questões mais táticas o Mourinho é muito bom e portanto vai ser difícil também para o Porto colocar em prática esses lances estudados. Com certeza o Mourinho do outro lado também estudou muito isso. Eu espero um jogo mais fechado que o normal. Eu acho que o Porto vai entrar com toda a intensidade como fez com o Sporting. O Porto tem poupado os jogadores já a pensar nisso, né? Tem essa intensidade que o Farioli sempre tem pedido à equipa, que é a imagem de marca, e estando a equipa na máxima força e no máximo da motivação a jogar em casa com o estádio cheio, vai tentar dominar o jogo. E eu acredito que o Benfica não vai estar muito desconfortável a defender, até porque o empate fora não é tão mau. Acho que o Mourinho vai passar essa mensagem. E depois pode contra-ataque e pode surpreender o Porto. O Mourinho disse na conferência, por exemplo, que conhecia muito bem o Froholt, que já passou por ele possibilidade até de o contratar, não sei se é verdade ou não, mas dá aqui a entender que ele estudou bem o Froholt. E se as outras equipas, por exemplo o Salzburgo, mostrou que marcando o Gabri Veiga Froholt o Porto tem dificuldades em construir, acredito que o Benfica vá muito por aí também e vai ser uma equipa capaz de fazer isso. Tem esse exemplo de Salzburgo, de como anular a equipa do Porto. Mas eu acredito que a equipa do Porto, na máxima força, como diz o Mourinho, já a trabalhar há muito tempo juntos, com essa motivação extra, eu acho que o Porto é superior ao Benfica, tem que o mostrar em campo naturalmente, mas vai com a equipa fresca, graças ao trabalho meticuloso deste treinador, do Farioli, desta equipa técnica. Como eu disse, eles mudaram o horário de treino para a tarde, para a equipa ter os picos de energia mais perto da hora de jogo. Arriscaram bastante na Liga Europa a jogar com os suplentes, para garantir que no jogo com o Benfica teriam os titulares frescos. Contra o Arouca não tiraram o pé do acelerador, também foi ali uma questão de orgulho, porque realmente é no jogo do Arouca que tudo começa, que este clássico começa, que é uma decisão da Liga incompreensível a prejudicar o Porto,
e a verdade é que o Porto já conseguiu 2 vitórias, falta mais uma para completar esta semana inacreditável de 3 jogos em menos de 7 dias. E portanto, até é por isso o Benfica não tem muita razão para se queixar se tem ali alguma virose ou não, e por isso que eu acho que também pode ser estratégico. O Benfica aqui tentava desvalorizar um bocado esse facto do Porto não ter treinado, um pouco de desculpa, eu acho. Não sei se terá mesmo acontecido ou não, mas pode sempre ser usado como desculpa, um bocado também para se colocar ao nível talvez do Porto, porque também o Mourinho sabe, o Benfica sabe que o Porto se está a motivar com isso. O Porto motivou-se muito para esta semana, uma semana em que praticamente não tem nem descanso, nem treinos, mas tem um lado emocional de provar de que consegue contra tudo e contra todos ganhar os 3 jogos. E eu acho que o Benfica aqui também tentou igualar-se para esvaziar um pouco esse balão de revolta, que os jogadores do Porto estão a respirar muito isso, a forma como os jogadores do Porto festejam todos os golos, a forma aguerrida como estão unidos, tentar dizer que eles também estão em pé de igualdade, o que não é bem verdade, porque tiveram muito tempo, e entre o jogo do Chelsea e o Clássico, tiveram muito tempo para treinar, foi a maior paragem que tiveram desde que o Mourinho está no Benfica. O Farioli então passou esta conferência a desvalorizar o facto de jogar contra o Mourinho. Ele mesmo disse, não vamos jogar contra o Mourinho, vamos jogar contra o Benfica, é diferente, e realmente ele tentou tirar o foco um bocado aqui de um treinador que gosta de puxar para ele os holofotes e depois manipular ali um bocado a mentalidade da equipa adversária. E esse jogo é também o culminar então dessa estratégia que começou em Salzburgo, quando a equipa fica mais um dia lá em Salzburgo, com jogadores que até estavam com a equipa que nem podiam jogar na Liga Europa, já para treinar, para começar já a gestão, depois tem aquela folga no sábado, muito em cima do jogo com o Aroca, em que o Porto optou por descansar os jogadores. Foi uma semana mais a descansar do que a treinar. No entanto, a equipa já tem as dinâmicas, a equipa já joga muito bem junta, como deu para ver até com a Estrela Vermelha, quando entram os titulares, que a equipa tem, os titulares já jogam muito bem entre si, e mesmo os suplentes, de uma forma, claro, menos intensa, mas conseguiram colocar os princípios de jogo básicos do Farioli em campo, ou seja, não é tanto uma questão de treino. O Benfica precisa mais porque o treinador é novo, o Porto não precisa tanto, o Porto aproveitou mais para descansar e vai na máxima força dentro dos possíveis. Jogadores como o Alberto Costa acredito que vão muito frescos. Aliás, começando já aqui então pela equipa que eu acho que vai jogar amanhã, que vai ser o Diogo Costa na baliza. Diogo Costa, que foi o jogador que mais jogou nesta série de 3 jogos inteiros, mas é guarda-redes, tem outro desgaste não tão grande, e por isso o Porto aqui só não trocou o mesmo guarda-redes com a Estrela Vermelha, porque o Bednar é que jogou o titular, mas saiu ao intervalo. Portanto, Diogo Costa, totalista destes 3 jogos desta semana, muito apertada do Porto. Depois do lateral direito vai ser o Alberto Costa, que vai estar muito fresco. O Alberto Costa para mim é peça-chave aqui, porque o lado direito do Porto é muito forte com Frolt, Alberto Costa e PP, ou até o William Gomes. O Alberto Costa tem aquilo que o Pablo Rosário não tem, que é de passar o meio campo, de atacar, de fazer assistências. É quase um extremo e mesmo assim recupera muito rápido, que ele tem uma capacidade física muito parecida até com o Frolt. É um jogador mesmo muito forte. É também dos melhores jogadores do Porto, dos melhores reforços que o Porto teve esta época. Portanto, é essencial ali. O Martim até tinha estado bem antes da lesão, mas voltou da lesão um pouco pesado, um bocado a imagem do Francisco Moura. Acho que, portanto, o Alberto Costa será o lateral direito aqui que o Porto precisava e que vimos contra o Sporting o quanto ele foi essencial, e contra o Benfica espera-se que também o seja. Depois a dupla de centrais vai ser a dupla do costume, a dupla Bednarek, o verdadeiro capitão da defesa, e Kivior, que tem uma classe incrível. Os dois são muito bons a distribuir bola longa, portanto o Porto tem essas duas possibilidades de sair mais em posse como gosta, mas se o adversário subir muito, pode sair com bolas longas, com o Bednarek e o Kivior, tem muita classe, principalmente o Kivior, tem aquele pé esquerdo, é muito bom a distribuir jogo, um central muito tranquilo, que complementa muito bem com o Bednarek, que tem mais esse espírito aguerrido, mais de capitão. Os dois centrais muito fortes. Eu diria que o Porto sofre golo com a Estrela Vermelha porque faltaram os dois centrais, essa dupla, que tem mantido a baliza a zeros, e portanto é um dos pontos fortes do Porto, é esta dupla de centrais. O Perpite jogou muito bem contra a Estrela Vermelha, mas como eu dizia, deu para perceber ali que o Kivior tem mais classe, tem mais qualquer coisa, e portanto o Porto vai na máxima de força na defesa. Chegou-se aqui a colocar a possibilidade, e é engraçado como as coisas mudam. Muita gente colocava aqui a possibilidade do Zaidu ser titular, porque realmente o Zaidu estava a justificar, estava a jogar melhor, estava mais fresco, estava a atacar mais, recuperava melhor. E o Francisco Moura, mesmo contra o Sporting, que foi o regresso dele, cometeu ali um erro quase ao golo do Sporting. E depois é engraçado, o outro lateral, Alberto Costa, é que complementa, faz um corte incrível, que ele corre o campo todo para recuperar a bola e evita que o Sporting marque um golo isolado frente ao Diogo Costa, com uma perda de bola do Francisco Moura. Mas o Francisco Moura foi subindo de nível desde aí,
e no último jogo, não contra a Estrela Vermelha, mas contra o Arouca, jogou muito bem, melhorou muito, já mais parecido com o Francisco Moura que conhecemos na época passada, e resta saber que Francisco Moura é que vamos ver com o Benfica. Ele descansou com a Estrela Vermelha, portanto não temos a certeza. Eu diria que ele apenas fez um grande jogo pelo Porto, uma exibição boa, que foi contra o Arouca. Vamos ver contra o Benfica como é que ele está. Se ele estiver em grande forma, esta defesa do Porto é realmente muito forte. É o ponto mais forte do Porto. Como eu digo aqui muitas vezes, é inacreditável como é que uma equipa que pressiona tão alto, marca tantos golos, é tão forte no meio campo e no ataque, mas o ponto mais forte é a defesa, porque não sofre golos e tem toda esta qualidade que realmente só faltava na lateral esquerda, que fica aqui a dúvida, como é que vai estar o Francisco Moura, mas em princípio então a defesa na máxima força. No meio campo não vamos ter Pablo Rosário, eu sei que aqui no canal eu digo muitas vezes que o Pablo Rosário um dia vai ser titular, mas eu não me refiro tanto à minha preferência, eu refiro-me àquilo que eu leio do Farioli, porque o Farioli confia muito nele. E o Pablo Rosário é esse canivete suíço que contra o Estrela Vermelha voltou a fazer várias posições, jogou a 6, mas desta vez volta ao Varela, claro. Vamos ver um Varela finalmente fresco. Desde a paragem de seleções, que o Varela tem estado mais cansado, nota-se, ele vinha subindo muito de nível. Cada jogo ele tinha melhorado, até o jogo com o Sporting. Depois com a paragem de seleções nunca mais foi o mesmo, ainda assim, claro, que é o 6 indiscutível ali. Contra o Salzburgo foi o jogo mais difícil para ele, porque o Salzburgo anulou ali o meio campo do Porto e ele ficou quase que sozinho e não era o papel dele distribuir jogo, foi mais complicado para ele. No entanto, cumpriu. Ele também teve ali pelo meio uma lesão e por isso que ele não tem jogado os 90 minutos. Contra a Estrela Vermelha não chegou nem a entrar em campo, já para ficar fresco com o jogo com o Benfica. E vamos ver então um Varela fresco, como já não víamos há muito tempo. Espero que acho que o Varela vai fazer um grande jogo. O Varela já confio, porque ele continua com a qualidade, ele sabe ver um pouco desgastado e o facto de não ter jogado com a Estrela Vermelha acho que vai ajudá-lo bastante. Eu penso que ele também saiu com o Arouca, agora não tenho a certeza, depois podem deixar nos comentários, mas acho que sim, acho que ele saiu com o Arouca. Portanto, ele não fez os 90 minutos e não jogou com a Estrela Vermelha, portanto vai fresco para o jogo com o Benfica. Portanto, meio campo também na máxima força. Froholt, essa potência que contra o Arouca aos 90 minutos ainda corria, contra a Estrela Vermelha o treinador manteve-o no banco, mas foi o primeiro titular a saltar, logo na segunda parte já voltou, jogou os 45 minutos, encheu o meio campo. E eu ontem falei da entrevista do Froholt em que ele dizia que o clássico, sabia o quão importante era o clássico, eu dizia que foi um trabalho que já fizeram, que era a prova, que fizeram esse trabalho com os reforços, porque o Froholt disse uma frase que é muito de quem é aqui do Porto e sabe que se o Porto perder com o Benfica, no dia seguinte a cidade vai trabalhar mais triste. E, portanto, alguém lhe passou essa informação, mostrou a preparação que o Porto tem para esse jogo com o Benfica, que é um jogo importante também por isso. E o Froholt é engraçado, que ele tem noção das suas qualidades. Ele dizia que ele é muito bom a correr com a bola, é mesmo isso. Ele consegue criar espaços quando não há espaços, ele próprio a correr com a bola para outras zonas do terreno. Ele é muito forte fisicamente nisso. Ele diz que também é muito bom a recuperar bolas e a fazer esse equilíbrio de defesa-ataque, mas diz que queria melhorar mais a jogar em espaços curtos e a marcar golos. Ele quer marcar mais golos, já marcou um golo de cabeça, que em princípio eu acho que ele se refere a golos com os pés, já fez 3 assistências, mas ele quer mais golos e jogar em espaços curtos, mas mostra que ele quer melhorar e ele já é um jogador muito acima da média. O próprio Mourinho falou dele, acho que o Benfica vai ficar de olho nele, é o grande motor aqui do meio campo, é inacreditável, grande jogador, portanto o Porto vai com a máxima força no meio campo. Depois o número 10, que eu sempre defendo que devia ser o Mora, mas realmente o Gabri Veiga tem outra força física e num clássico não há dúvidas, é Gabri Veiga. Tem mais capacidade para defender, como vimos o Mora com a Estrela Vermelha, muitas dificuldades, ele tentou impor agressividade, fez aquela falta que até deu o gol de Estrela Vermelha, mas muita dificuldade para o Mora a defender principalmente. O Gabri Veiga tem mais força física, mas também aquilo que eu dizia, ainda não vimos o Gabri Veiga a jogar sem o Froholt ao lado. É diferente, porque o Mora tinha o Eustáquio ao lado e o Pablo Rosário a 6, portanto é mais difícil. Mas de qualquer forma vai jogar o Gabri Veiga, até porque clássico, apesar de ser o Mourinho, que é muito tático nestas coisas de bolas paradas, num clássico espera-se sempre que uma bola parada, um pormenor decida. E portanto o Gabri Veiga é o especialista das bolas paradas no Porto e até por isso tem que jogar mesmo. Depois o extremo esquerdo vai ser o Borja Sainz, não há dúvida. Borja Sainz, que é também uma das grandes esperanças, a par do Froholt, para colocar a defesa do Benfica em sentido, porque ele é esse jogador irascível, intratável, que está sempre a correr. Ele contra o Estrela Vermelha entrou e logo na primeira jogada faz aquele arranque em que ele recua para não estar fora do jogo, o árbitro depois marca fora do jogo erradamente, que o Mora quase marca golo, e o Borja Sainz apanha uma bola longa e já fica isolado, portanto ele isola-se muito facilmente, muita técnica, muita raça, vai ser muito importante. Também aqui cuidado, já agora, é preciso ter algum cuidado com o Gabri Veiga e o Borja Sainz, porque eles são jogadores que, com o rastilho curto, que explodem muito facilmente, e com o Benfica pode haver provocações, porque é um jogo de alta tensão e é preciso ter cuidado. Estes dois jogadores ficam um bocado em risco de ver cartões desnecessários. O Gabri Veiga já o fez muito no início da época, depois foi melhorando. O Borja Sainz também, são dois jogadores que
vão para o confronto e às vezes num jogo destes pode ser perigoso. Portanto, é importante que o Porto tenha atenção também a isso, manter estes jogadores bem alerta para não se envolverem em picardias que pode prejudicar. Depois na extrema-direita vai jogar o PP. Eu, sinceramente, eu acho que tanto o PP como o William, tenho dito aqui, e dão garantias ali na extrema-direita. O William fez um bom jogo contra o Estrela Vermelha, teve momentos em que esteve apagado, mas também foi com os suplentes, era difícil, com o Martim ainda curto, com o Eustáquio também curto, a tentar ser um Frolt que não é, foi difícil para o William, mesmo assim marcou o golo de penalti, podia ter marcado até um golo numa grande jogada de fora da área, e eu acho que o William merece mais oportunidades, mas o William com certeza vai entrar na segunda parte, se for preciso decidir, pode ser ele o homem que vai decidir este jogo, mais uma vez, e numa altura em que vai estar lá o Saponaro e não sei se mais algum jogador desse 5-0, relembrar que era o Hulk, o extremo esquerdo nessa altura, e o William é comparado com o Hulk, portanto poderíamos jogar com o Hulk do lado direito para impor ali respeito ao Benfica, para fazer lembrar, mas enfim, acho que vai jogar o PP também tem estado muito bem, aquilo que eu tenho dito, este PP desta época é mais um Otavinho, faz muito lembrar o Otavinho, com boas assistências, a jogar mais por dentro, está bem, e o PP faz o jogo 200, portanto acho que tem mesmo que jogar até pelo estatuto que ele tem, para festejar esse jogo número 200, que o Varela também vai festejar o jogo número 100, e depois na frente o Samu que já sabemos, quanto mais cedo marcar melhor. Nestes jogos ele pode ter alguma frustração, porque às vezes é difícil, são jogos mais duros. O Samu não é tanto ter cuidado com ele para ser expulso, ele não é como o Borja Sainz e o Gabriel Veiga que explode com qualquer coisa, mas é um jogador que se pode desmotivar ou perder um bocado a cabeça, ele é um bocado assim, vai ser mais marcado, vai ser mais difícil, mas o Samu é essencial aqui para fazer pressão, para obrigar o guarda-redes do Benfica a falhar os passes, que o Samu é o melhor jogador do plantel a fazer isto, na pressão alta, e o Samu também vai fresquíssimo. Acho que é a primeira vez também que vemos o Samu tão fresco, porque ele não jogou nenhum minuto com a Estrela Vermelha e ainda vai picado porque jogou uma hora, ele não entrou com a Estrela Vermelha, e eu ainda acho que o Farioli jogou isso também no psicológico do Samu, para ele ficar ainda com mais vontade de jogar com o Benfica, porque ele não gosta de ser suplente e ele achava que ia entrar e não entrou. E ainda por cima os jogadores que têm entrado para o lugar dele, tanto o De Jong quando foi no jogo com o Sporting, como agora o Denis Gul e o Mora, próprio Mora marcou o golo, todos os jogadores que entram para o lugar dele ou marcam golo ou fazem boas exibições, e isso motiva. Eu acho que cada jogador tem as suas especificidades psicológicas, eu acho que isso motiva o Samu, portanto vamos ter um Samu também muito motivado. E depois, assim como eu digo que o William Gomes pode decidir o jogo, o Rodrigo Mora também pode ser muito importante aqui, entrar na segunda parte, pode até entrar para avançado. Eu acredito que o Denis Gul, em vez do Denis Gul, isso vai depender muito do momento que estiver o jogo, mas pronto, eu acho que sempre que o William Gomes e o Mora são os titulares, é o 12º e o 13º jogador desta equipa, que são os dois jogadores mais criativos, mas que o Farioli privilegia mais uma agressividade e uma força física, que eles não têm tanto. E o Porto vai na máxima força, só faltaria mesmo o De Jong, mas com o Denis Gul a subir tanto de nível, já não faz tanta falta, ou não se sente tanta falta dele, até porque o estilo de jogo será o mesmo, e o Mora também faz isso, de jogar mais de costas para a baliza, como faz o De Jong. Depois, o que é mais difícil é ter um avançado como o Samu, que joga de frente para os defesas, que não sabe jogar de costas. Portanto, acredito que vai ser um Porto de pressão alta, um Porto de alta intensidade, ligado à corrente, e pode, assim como no jogo com o Sporting, pode ser o tal Porto que o Farioli tanto quer, que nunca se desligue da corrente, pode ser este. Até porque eu acredito que o Benfica entrega um pouco a bola ao Porto. Não sei muito bem, é como diz o Farioli, as equipas do Mourinho são camaleónicas, mas são muito estratégicas taticamente, e acredito que o Porto vai assumir o jogo do princípio ao fim. Se o vai ganhar ou não, depende de muita coisa, porque isto é um clássico, depende de muitos pormenores. Se depender da atitude, acredito que o Porto ganha, mas depois há outros pormenores aqui, e sabemos como, apesar de tudo, nos clássicos nem sempre ganha quem está melhor, e o Mourinho é uma velha raposa tática que pode ter aqui alguma na manga, pode surpreender o jovem Farioli. E vai ser então um clássico com muitos condimentos, com muita emoção, muitos pontos de interesse, muitos recordes aqui para bater. Acredito que a equipa vai estar muito focada nisso. Como eu dizia aqui nos vídeos anteriores, o Farioli gosta muito de motivar a equipa com micro-objetivos, e neste jogo aqui há muitos micro-objetivos para serem cumpridos. E agora eu quero saber de vocês, já sabem que na véspera do jogo eu pergunto sempre qual é o vosso prognóstico, quem é que vocês acham que vai jogar, qual vai ser o 11? Eu acho que desta vez é fácil de prever, acho que é o melhor 11 que o Porto tem apresentado, mas pode haver alguma alteração, como eu digo, principalmente ali o William Gomes em vez do PP, pode haver uma surpresa para surpreender o Mourinho, o Farioli pode fazer isso, quem sabe até um Mora número 9, a falso 9 para surpreender. Pode acontecer qualquer coisa, embora eu acho que vai jogar o 11 principal, mas eu quero saber a vossa opinião. Quem é que vocês acham que vai jogar? Quanto é que vai ficar esse jogo? Quem é que vai marcar os golos? Há sempre alguém aqui que acerta. E então qual é a vossa expectativa para esse jogo? Se acham que o Porto vai ganhar? Em relação às conferências de imprensa, se acham que o Mourinho ganhou ou se acham que o Farioli fez muito bem em não entrar nessas
nesse ping-pong que o Mourinho tanto gosta. No entanto, Farioli mandou ali algumas respostas, como essa de concordar que o Benfica é favorito, enfim, deixou o Benfica nesse papel de falar mais. Vocês acham que teve correto? O que é que acharam da entrevista do Froholt, em que ele já falou um bocado, já exagerou um pouco mais, dizendo que é para ganhar ao Benfica, se isso não pode também motivar? Se acham, se concordam comigo, que essas frases do Mourinho estão a ser usadas como motivação para a equipa e por isso que o Porto também não se envolve tanto nas respostas. O que é que vocês acharam dessa do Benfica pensar a adiar o jogo? Porque é que todas as equipas querem adiar os jogos com o Porto? Será que estão com medo? Será que não é só o entusiasmo que os adeptos do Porto sentem? Os adversários também sentem medo do Porto? Ou se acham que foi aqui uma estratégia para tentar desvalorizar o facto de terem tanto tempo para preparar o Clássico e o Porto não ter tempo nenhum? Já sabem, deixem os vossos comentários, os vossos prognósticos. Eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.